vez um garoto olhou para o pai, que eu conhecia, e disse assim: Racido, hoje é aniversário do velho, ele está fazendo 60 anos, o que é que tu acha? Eu falei: ótimo. Isso significa que você com 20 não tem a mínima certeza de chegar nem perto da idade que ele tem. Sua única certeza é essa, de que ele já viveu muito e você não sabe se vai viver o tanto que ele já viveu. Essa é uma das vantagens da velhice. A maturidade da história de uma alma que já passou por várias fases que você que é jovem ainda não passou, porque a juventude guarda em si um pacote de sonhos, a velhice guarda em si um pacote de memórias. A vantagem que existe da memória sobre o sonho é que o sonho ainda não se realizou e a memória é fruto daquilo que já passou. Portanto, a velhice tem um valor intrínseco que é inestimavelmente maior do que a juventude. É guardar em si toda a experiência que o jovem não sabe se chegará a viver um dia. Mas a minha esperança é que vocês cheguem sim, e até mais do que eu já vivi, porque é necessário se tornar um velho para ganhar maturidade, aquela maturidade que faz da alma uma alma liberta ou uma alma cada vez mais caduca e aprisionada. No meu caso, o que tenho procurado é a libertação da minha alma. No meu caso, o que tenho procurado é o religare. A minha pergunta fundamental é sobre se me desloquei, se me desviei de alguma fonte que é importante e que é a fonte do meu próprio viver. Toda a disciplina, o foco da disciplina que nós estamos traçando agora, trabalha justamente nisso. Você começa a aula me fazendo uma pergunta, e a pergunta que você me fez foi: como é que você chegou a ter a capacidade de fazer o que você faz? É óbvio que você estava se referindo, gentil e simpaticamente, no viés de uma certa intimidade que eu lhe permito ter comigo, se referindo a uma coisa muito simples como filmar. Mas eu aproveitei a sua pergunta porque acho que ela é muito valiosa para ilustrar aquilo que é extremamente significativo, importante e fundamental quando se trata do religare. Ora, religare aqui tem o sentido de unir partes que em algum momento se separaram. E quando a gente está falando de religare, a gente está dizendo unir a fonte da qual se separou. Então, esse religare, ele não depende simplesmente de técnicas, ele depende muito mais fundamentalmente da maturidade da alma. Esse é o grande segredo, a maturidade da alma. Uma alma jovem demais significa, dizer que uma alma é jovem demais, nesse sentido, significa dizer que ela não tem disposição necessária, disposição adequada para o religare. O religare, ou se unir de novo à fonte de onde você veio, é fruto de uma disposição de alma que só acontece pela maturidade.
E maturidade significa ter vivido as experiências da vida que são necessárias e fundamentais para a disposição que corresponde à atitude adequada para que aconteça o religare. Essa disposição não acontece em almas imaturas, muito jovens. E imaturidade aqui é o contrário do que eu estou falando sobre maturidade. Imaturidade aqui significa que a alma ainda não tem disposição para se unir de novo à sua fonte, a fonte de onde ela veio. E isso não tem nada a ver com tempo cronológico, porque muitas almas de 16, 17, 20 anos de idade já são almas muito antigas, porque trazem em si a adequada disposição de reunificação, de religare e de libertação. Hoje você está diante de uma época onde um grande número de jovens na idade fisiológica e cronológica são antigos, velhos, experientes almas na idade espiritual. A terra hoje está povoada por almas antigas em corpos jovens. E essas almas antigas que estão em corpos jovens têm características próprias. Os seus anseios são sinais de sua maturidade. Quando uma alma antiga, experiente, se encontra num corpo jovem, nós podemos reconhecê-la pelo foco de seus anseios. E hoje nós temos muitos jovens com uma alma disposta a uma iluminação, dispostas a um yoga, dispostas a uma meditação, dispostas a um religare com sua fonte. Então, o que estou dizendo não se refere à idade cronológica, simplesmente. Se refere a um processo de maturação de alma. Nós temos, ao contrário, muitas almas jovens em corpos velhos, em corpos antigos, em corpos que já têm aí 70, 80, 90 anos de idade. E também existem sinais que nós podemos detectar nessas almas a sua juventude e a sua imaturidade. São almas que, embora estejam em corpos antigos, de 80, 90 anos de idade, conservam em si anseios e desejos imaturos de uma juventude mal vivida. São aquelas almas que, embora tenham 80 anos fisiologicamente, continuam ainda distantes do religare e muito próximas de desejos temporais. Os seus anseios ainda são ambiciosos, os seus anseios ainda são de apego, os seus anseios ainda são de satisfações efêmeras. A maturidade é um fator absolutamente necessário no processo fundamental, no processo do religare, da iluminação espiritual. Essa maturidade diz respeito também
ao número, ao nível, ao grau de frustrações que uma alma já teve na tentativa de possuir o que não se pode possuir. Há almas que estão tentando possuir os filhos, possuir os seus pertences, carro, casa, dinheiro. Há almas que estão tentando possuir prazeres temporais. Há almas que estão apegadas às sombras da ilusão de Maia. E há almas que já estão dispostas a receber em si a única coisa que pode ser possuída de verdade. A única coisa nesse contexto que pode ser possuída de verdade é aquilo que você já tem desde sempre, a sua verdadeira natureza, o reino divino que habita dentro de você. Aquilo que não pode ser possuído é aquilo que é efêmero. Embora uma alma imatura já tenha tido a experiência de perdas, ela continua apostando na esperança de que um dia ela terá o controle das posses daquilo que não pode ser possuído. Quanto maior o apego numa alma, maior o sinal de que ela não tem a maturidade necessária para o seu religare, para a sua iluminação. Sim, é verdade, quando você está apegado ao externo, você se afasta por uma razão muito simples. Porque inferno e apego são sinônimos. Mas existe também uma outra coisa que podem ser considerados sinônimos. O apego é fruto da ignorância. Ignorância significa que você continua sem compreender com profundidade o que não pode ser possuído pela própria natureza de não ser possuível. Tudo que é sensível e material é impossuível, não é passível de ser possuído. Mas na alma imatura, o foco continua sendo a posse de coisas que são efêmeras. E na alma madura, há uma profunda compreensão da única coisa que pode ser de fato adquirida, que é aquilo que ela já tem, sua natureza verdadeira, a natureza divina, o valor mais intrínseco que existe nela. Para esse tipo de alma madura, continuar no mundo é apenas um passatempo. Ou seja, ela utiliza o tempo que ainda lhe resta no mundo para acender a chama de outras almas que lhe venham ao encontro. Essa é a finalidade de uma alma que já despertou para o seu religare. Fazer de sua passagem pelo mundo uma oportunidade para aprofundar a sua iluminação e para despertar almas adormecidas que lhe venham ao encontro, trazidas pela própria existência. Quando uma alma está plena do divino, de sua verdadeira natureza, é natural que dela transborde o conhecimento na direção daquelas que estão sedentas de encontro. Esta é a função daquilo que no budismo se chama de Bodhisattva. O Bodhisattva é alguém que se ilumina
e se destina e se dispõe a orientar aqueles que ainda estão adormecidos. O Bodhisattva, você tem dois tipos de pessoas que se iluminam. Uma que se ilumina e fica em silêncio, e por outro lado você tem a outro tipo, que é aquela que se ilumina e vai em direção às massas para despertar almas adormecidas. Em medidas similares você encontra os dois tipos. Mas veja, essa mesma linguagem pode ser transpostas para as outras religiões. Em toda religião você tem aqueles que são mais místicos e se isolam em mosteiros, se isolam em desertos, e você tem também, por outro lado, aqueles que se iluminam e vão até as massas para levar a mensagem do despertar interior, do religare. Não só no budismo. A verdade é que tudo aquilo do que eu estou falando se refere ao religare de modo universal. Eu não estou aqui fazendo menção unicamente ao que ocorre na iluminação budista. Eu me refiro à iluminação cristã, eu me refiro à iluminação hinduísta, eu me refiro a toda e qualquer forma de religare. Porque num curso de filosofia da religião, não nos cabe, não nos convém, não é adequado tratarmos do processo do religare por um viés de convencimento para que alguém seja convertido a um caminho particular. O que nós estamos investigando num curso de filosofia da religião é como se dá o religare de modo universal em toda e qualquer escola, em todo e qualquer caminho, quer seja o budista, quer seja o sufi, quer seja o cristão místico, quaisquer que sejam as vias. O que se está levando em consideração desde o começo do nosso curso é o religare em si mesmo, não só enquanto reunião da parte com a sua fonte, mas como processo de religare, de religação, de junção, de unção. E nós dissemos desde o começo do curso que existem vários processos que se tornam disponíveis nas diversas escolas do religare, se tornam disponíveis aos adeptos, aos membros dessas escolas, que são as práticas. No hinduísmo existem várias técnicas, no budismo existem várias técnicas, no cristianismo existem várias técnicas, várias vias de reunificação, de religare. Em todas as escolas existem muitos meios ritualísticos, técnicos. Até mesmo no cristianismo protestante, você tem meios de reforçar a fé, de reforçar a disposição da alma para que a graça seja mais abundante na vida do membro, daquele que pertence a esse caminho. Mas o que nos interessa de verdade no nosso curso de filosofia da religião é entendermos de modo amplo e universal o sentido de religare. Todas as religiões do mundo, todas as tradições do mundo visam o religare em sua perspectiva, do seu modo. Aproveito o momento para chamar a atenção para uma coisa que considero muito importante no contexto do processo do religare, em todas as formas que esse religare já se manifestou no mundo, na Terra. Nós começamos a aula de hoje falando de maturidade de uma alma.
E eu aproveito para falar da maturidade das almas no mundo. O mundo hoje se encontra num processo de maturação. Hoje são possíveis duas coisas para a humanidade, ou seja, para as almas que constituem a humanidade. Nós estamos vivendo um momento de quebra de paradigmas e, ao mesmo tempo, de encontro, de fusão entre todos os caminhos. A cada dia é mais visível a tentativa de encontro, de aproximação entre os caminhos diferentes no contexto do religário. Hoje há diálogos ecumênicos, hoje há diálogos entre as diversas escolas. As almas que se encontram na terra hoje amadureceram o suficiente, e não foi de graça. Muitos processos aconteceram, muitas guerras aconteceram no planeta, muitas desavenças em torno de doutrinas aconteceram ao longo da história da humanidade, até que a humanidade foi forçada pelas próprias ocorrências a começar a fazer indagações profundas sobre as aproximações que são possíveis entre as diversas doutrinas, entre os diversos caminhos. Isso é fruto da maturação, da maturidade e, mais propriamente, terrena, do impulso em direção ao crescimento. Então hoje nós temos uma terra que tem diante dos seus olhos, uma humanidade que tem diante dos seus olhos duas possibilidades bem visíveis. Uma, a terra pode ser destruída a qualquer momento pela incapacidade de reharmonização dessas almas que estão incorporadas nessa humanidade, de reunir, de refletir, de reencontro entre os pontos que são realmente fundamentais para o religário. Aquele momento onde as doutrinas deixam de ser mais importantes do que o próprio religário. É possível, então, existem duas possibilidades. A Terra não vai compreender o nível de entrosamento e de harmonia que pode ter entre todos os caminhos, e ela, de alguma forma, se degenera e se acaba, ou ela entende que todos os caminhos têm algo fundamentalmente em comum, que esse religário, embora ocorra de modo diferente nas diversas escolas, está, enquanto processo, a serviço de uma mesma coisa: devolver às almas sua reconexão com aquilo do que elas se afastaram. Uma outra coisa que pode ser considerada como uma oportunidade ímpar na humanidade hoje, depois dessa maturidade atingida ao longo desses anos, dessas eras vividas. O conhecimento da natureza verdadeira do ser humano. O conhecimento da essência mais profunda do ser humano. Penso que no dia em que o homem conheça a sua verdadeira natureza, ou seja, aquela que não muda, aquela que é uma verdadeira natureza, ele vai reconhecer no outro, ele reconhecerá no outro a identidade da essência da qual ele é feito. Eu reconhecerei no meu próximo o mesmo ser divino que reconheço em mim. Embora o meu próximo seja um católico, embora o meu próximo seja um cristão, embora o meu vizinho seja um budista, embora o meu outro vizinho seja um maometano, e mais ainda, embora o meu terceiro vizinho seja um ateu, a maturidade da humanidade propicia hoje a capacidade de ver que o ateísmo
não é necessariamente contrário ao conhecimento da verdadeira natureza do ser humano. E é uma humanidade que tem capacidade de reconhecer que o que importa é descobrirmos algo de fundamental, de imutável e divino, como essência verdadeiramente natural desse ser humano. A humanidade, penso, está caminhando em sua evolução para o conhecimento de sua verdadeira natureza, pelo menos grande parte dessa humanidade. Então, é oportuno para esta humanidade de hoje, onde há a confluência, a convergência de diversos tipos e diversas cronologias que podem ser detectadas nas almas, nos seres humanos, que eu estou chamando de almas encarnadas nesse planeta, há a possibilidade de detectarmos hoje a mistura de almas antigas e almas jovens. E novamente eu digo, podemos detectar a maturidade ou a juventude da alma pelos seus anseios mais profundos. Há almas que desejam simplesmente adquirir um carro novo e vai passar toda a vida lutando por isso. E há almas que desejam dentro de si a resposta mais profunda que alguém pode ter, que é o conhecimento de sua verdadeira natureza. Não creio que uma alma imatura tenha como anseio o desejo de ir além de suas próprias ilusões. Isso é para almas que já se frustraram, para almas que já se desenganaram, é para almas que já sofreram o suficiente com as coisas efêmeras e agora desejam uma resposta maior da vida, da existência, sobre aquilo que realmente faz sentido. O curso de filosofia da religião se destina a investigar justamente quais os modos eleitos pelas almas da terra para cumprirem, para atingirem o seu religar, ok? Então eu gostaria de abrir a nossa revisão. Nós estudamos durante o nosso curso, até agora, várias escolas. As escolas celibatárias e as escolas que não são celibatárias. Nós tivemos vislumbres de escolas do Oriente, como a escola do Tantra, que aceita a vida ao invés de renunciar a ela. Nós tivemos também vislumbres de escolas que adotam a vida monástica e, portanto, celibatária, ao invés da vida da aceitação total do mundo tal como ele é. Nós tivemos vislumbres durante as nossas exposições de escolas como a escola budista, que faz de dhyana, da meditação, o seu foco mais preciso. Nós tivemos vislumbres de escolas como a escola taoísta, que procura encontrar na existência uma lei suprema que rege todas as coisas e, através dessa lei, encontrar o religare com a natureza verdadeira. São muitas as escolas do religare. Você se lembra de algumas outras que a gente não mencionou aqui? Enfim, são tantas as escolas do religare que seria impossível dizermos o nome de todas elas. Mas o que nos interessa é compreendermos, com o nível de profundidade que possamos atingir, qual é o sentido do religare e qual é o ponto convergente entre todas as escolas, que, embora tenham métodos diferentes, vias diferentes, estão também buscando o religare de seu próprio modo, de seus próprios modos. O que ocorre então é também uma outra pergunta que se pode fazer. O que ocorre então quando entendemos o religare como uma realização plena
de uma alma. Gostaria de ressaltar algo que já foi refletido por nós aqui, já foi investigado por nós aqui. O que ocorre com uma alma que tem a disposição correta, a abertura correta para o religário? Atingir a iluminação aqui significa ser tragado, ser absorvido por uma realidade maior que nós mesmos. É aquele momento em que a alma transcende o seu ego, as ilusões de sua identidade, e agora se reconhece como algo que transcende a essas impressões imagísticas de sua realidade. Um dos pré-requisitos mais enfatizados para tal é a entrega, onde foi dito: não há possibilidade de religarem sem entrega. Todas as escolas mundialmente relatam, mostram de alguma forma a necessidade daquilo que é chamado de entrega. A sua pergunta é muito interessante, seu questionamento é muito verdadeiro e ele é muito importante, mas já foi dito. Nós dissemos em aulas passadas que o que guia, o que define o movimento de uma alma no mundo é o logos interno que a guia. E por logos interno eu estou me referindo ao seu conjunto de crenças, ao seu conjunto de desejos, aquilo que a alma diz para si mesma e elege como sendo o foco de sua vida. É o que define a sua maturidade. Do que é que fala uma alma para você? Essa alma fala do divino ou fala da bicicleta? Essa alma fala que quer iluminação ou fala dos seus primeiros amores e suas primeiras paixões? O que define uma alma é realmente o foco do seu logos. Você me entende? Conhecereis uma alma pelas palavras mais profundas que habitam dentro do chão da alma, no interior mais profundo de uma alma. Os seus anseios, os seus desejos, as suas crenças. Isso vai definir se uma alma é madura ou é imatura. Mas você pode me dizer assim: mas existem almas com capacidade de decorar belos discursos para aparecer em público. Elas podem de tal modo decorarem esses discursos que elas vão dominar todas as filosofias, e de repente elas chegam me fazendo um discurso tão perfeito que eu vou me convencer de que ela está vivendo tudo aquilo que diz. Nesse caso, se é possível haver engano a partir da fala, do discurso, existe um outro exame que pode ser feito com um nível maior de veracidade. Olha para a vida dessa alma, olha para a vida desse ser humano e vê ao que ele tem se dedicado durante toda a sua vida, porque é impossível que você esteja de fato, verdadeiramente focado e não passar a vida inteira focado. Como é impossível você não estar focado e viver uma vida inteira como se estivesse focado. Então, é um conjunto que tem que ser observado. A vida, o cotidiano, as palavras, os anseios, os movimentos, tudo em sua vida declara o que você é no interior. A dificuldade maior que nós teremos para definir quem é uma alma madura ou uma alma nova, jovem, é porque as palavras, elas podem revelar, mas elas também podem enganar. No final das contas, essa verdade é uma verdade que só é enxergada por dentro. Ninguém, na verdade, vai poder dizer com profundidade quem é quem. Como já dizia o velho Caetano, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é.
Não é exatamente Caetano, a gente sabe que ele repete isso de alguém mais, mas é bem verdade que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Mas eu coloco interrogação: será que sabe mesmo? Porque é muito fácil você se auto-iludir também em sua procura. Sim, na aula passada eu contei a história de um homem que passou 2 anos procurando uma mestra que tinha a resposta definitiva para a sua iluminação, e quando encontrou essa mestra, qual foi a única pergunta que ele fez? A mulher era tão bonita, tão linda, e quando ele estava diante da mestra, que podia responder apenas uma pergunta sobre a realização da vida dele, o único impulso que ele teve naquele momento, embora tenha passado 2 anos à procura dessa mestra, a única pergunta que lhe coube quando viu a mulher foi perguntar se ela era casada. É preciso que cada um tenha condições de examinar, de reconhecer, de reconhecer-se, de se reconhecer. Mas existem pistas, existem sinais na vida de uma pessoa que demonstram qual é o foco verdadeiro de seu viver. E a isso eu estou chamando de critério para definir se uma alma é matura ou imatura na questão do religare, nos passos que ela já deu em direção ao seu religare. O puro reconhece o puro, o bom reconhece o bom, o feliz reconhece o feliz, o iluminado reconhece o iluminado, e ninguém mais pode reconhecer o iluminado se não for iluminado. Uma alma madura reconhece uma alma madura. Para mim, isso é um critério fundamental. Ser aquilo que você pretende reconhecer. Uma alma imatura vai se expressar sempre em tom de imaturidade. Ela vai ter aquele mesmo espírito do tirano, da imaturidade, que exige sempre para si mesmo, sem a capacidade de se inverter até o outro. Ela quer realizar os seus próprios sentidos e a sua própria vida. O ego é a sua fonte e o seu alimento mais preciso. O interesse na realização pessoal é o que mais lhe apetece. Como se chega à maturidade da alma, isso também já foi dito. O processo de crescimento, de viver, é preciso viver, é preciso entrar na vida, é preciso experimentar a vida, é preciso experimentar as frustrações, os apegos, até que cresça na alma a compreensão daquilo que pode ser possuído e daquilo que não pode ser possuído. Quando ela compreende as duas naturezas, a natureza efêmera e imutável e a natureza eterna e imutável, ela vai eleger deixar as duas como são. Ela vai eleger deixar o rio passar enquanto rio, que é, e vai eleger se reconhecer como eterno na mesma medida em que ela sabe que é eterna. É uma questão de maturidade. Eu insisto naquilo que ainda não compreendi como sendo como é. Eu estou me referindo à corrida para realizar, para possuir aquilo que não é possuível. O critério é esse: enquanto uma alma está tentando possuir aquilo que não pode ser possuível, ela permanece na imaturidade. Na prática, como se dá isso? Nas insistências. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Você está apaixonada por aquele cara que sempre te decepciona, mas a paixão, a esperança de tê-lo, a esperança de se realizar através dele é tão intensa que por mais que ele te faça sofrer, você continua querendo a mesma figura. E a maturidade nesse relacionamento é aquele momento em que há dentro de você
a mais profunda convicção de que você não quer mais viver aquilo, de que não compensa mais para você continuar dando a energia que você dava no movimento de possuir aquilo que é um sofrimento para você, pelo fato de não ser possuível. Mas o que você encontra no mundo são almas cantando, por exemplo, nas sofrências da vida. Como é que diz aquela música? Homem não chora, não é? Ele está justamente dizendo: eu estou apanhando desse sentimento o tempo todo, eu estou sofrendo com isso o tempo todo, mas tudo que eu quero dizer é que você vá embora, meu amor, é que você fuja de mim, é que você fique longe de mim. Mas isso dito num tom que traduzido significa: tudo que eu quero é continuar com esse ente que me faz sofrer. A maturidade significa aquele momento em que o sofrimento te colocou num pé de desapego, onde você já não quer mais continuar apoiando e alimentando a fonte do seu sofrimento. O que eu estou dizendo vai pela perspectiva de, primeiro, você não pode renunciar àquilo que você nunca teve. Você só pode renunciar àquilo que você já experimentou. E é bem verdade que ao longo de uma vida nós experimentamos muitas coisas. Então, para a maturidade da alma, nessa perspectiva, é necessário, em primeiro lugar, entrar na vida, viver e se frustrar com aquilo que não pode ser possuído, até que se desarticule dentro de você os desejos que lhe prendem à fonte do seu sofrimento. Mas isso já foi dito. A única coisa que pode trazer a maturidade é a sabedoria. E a sabedoria é diferente do conhecimento. O conhecimento você pode adquirir nos livros. A sabedoria você só adquire na vida, vivendo. A maturidade da alma é produzida pelo viver, pela sabedoria. É muito fácil decorar textos inteiros. Tem pessoas que são muito afinadas em fazer isso. Mas para você afinar a alma e colocá-la numa disposição de religare, de busca pela sua fonte original, pela sua verdadeira natureza, é preciso entrar na vida e ser afetado pelas experiências da frustração, dos amores, dos desamores, dos encantos e desencantos. É isso que vai lhe trazer a verdadeira sabedoria, que é diferente do simples e mero acúmulo de conhecimentos. Você está me falando de alguém, você está me perguntando sobre a maturidade de uma alma que não teve a chance de ir para o mundo, mas ficou enclausurada numa espécie de confinamento, talvez numa família pobre, talvez numa família que mora em um sítio. Essa alma não teve a chance de ir para o mundo. Como é que ela vai amadurecer? Aquele confinamento, aquele próprio confinamento será o mundo do amadurecimento dela. Aquele confinamento é o ambiente necessário para as experiências que serão, no momento em que ela vive aquilo, o campo apropriado para o amadurecimento dela. É de lá que ela vai colher os frutos desse amadurecimento, dessa maturidade. Aliás, existe uma coisa chamada constelação familiar, desenvolvida por um filósofo chamado Bert Hellinger, que está agora bem em moda. É interessante notar, porque agora me passou pela mente
a necessidade de frisar que a família na qual você nasce é um núcleo de convergência das necessidades mais profundas que você tem, enquanto alma que encarna, que nasce naquele seio familiar. Aquele seio familiar é o ambiente mais apropriado para a necessidade fundamental do amadurecimento da alma que você é. Os irmãos que você tem, a mãe que você tem, o pai que você tem, as doenças familiares, as limitações psicológicas dessa família, enfim, a alma familiar é o grande presente divino através do qual foi possível que você viesse ao mundo. É um canal, ou melhor, é uma configuração através da qual a alma tem a oportunidade de desenvolver uma maturidade que só é possível desenvolver dentro daquele contexto. Essa é a importância de nascer numa determinada família. Essa é a importância de crescimento no contexto existencial para se desenvolver enquanto alma madura. Excluir alguém de uma família pode ser um grande impeço no contexto do ambiente necessário para que essa alma se desenvolva. Então é necessário reconfigurar, constelar de novo os membros daquela família para que seja retomado o contexto de crescimento de cada alma que pertence àquela constelação sistêmica ou àquela família. Então, a importância de sistemas de religar e desenvolvido como a constelação familiar, eu acredito que seja esse. Então, a resposta que eu daria para você é: aquele confinamento, aquela constelação, aquele sistema, aquela família é o ambiente apropriado para você experimentar coisas do crescimento e também para transcender esse confinamento. Jesus diz uma coisa interessante. Ao mesmo tempo em que ele valoriza o contexto familiar, ele também diz que aquele que não deixa pai e mãe pelo reino divino, não está pronto para esse reino divino. Parece que a família é ao mesmo tempo o lugar de convergência, de constelação, mas também o lugar de onde você precisa atingir a sua transcendência, a superação. É uma linha tênue, o apego e a transcendência. Nascemos numa família, nos apegamos a ela, sofremos dos males que essa família sofre, temos doenças genéticas que essa família dispõe, mas mesmo com todas essas coisas que são consideradas mazelas, esse é o ambiente apropriado que a existência dispôs para que você cresça, para que a alma cresça e amadureça. Isso. Sabe, na verdade, em relação à vida familiar de Jesus, você pode, através dos evangelhos, você pode encontrar um período de 13 anos no qual você pode dizer que Jesus se manteve no seio familiar. Mas dos 13 aos 33, que é quando ele reaparece aos 33, você não tem certeza absoluta de que ele permaneceu no seio familiar, porque nenhum evangelho diz, parece que nenhum evangelho diz o que aconteceu com Jesus dos 13 aos 33, quando ele reaparece. Mas a gente sabe que pelo menos até os 13 anos de idade, Maria teve muito trabalho com Jesus, porque ele fugia para os templos para aprender com os sábios, não é? Então, é necessário, para concluir a resposta
do nosso amigo, é necessário que nós entendamos que ir para o mundo, que estar no mundo para crescer e atingir a sabedoria necessária, não é necessariamente fugir, ir para os Himalaias, não é necessariamente ir para lugares do mundo, para as baladas, enfim, cair nas drogas. Não se fala da necessidade de experimentar todo e qualquer veneno, mas de abraçar com profundidade aquilo que é um presente dado pela existência e que constitui o ambiente apropriado para o crescimento e para a maturidade, para a maturação de uma alma. Porque todas as coisas, o Ítalo colocou bem, porque na verdade todas as coisas são uma espécie de não eu, do outro, e tudo parece convergir para uma coisa singular nesse processo do religare. Tudo parece convergir para a revelação ou o reconhecimento daquilo que é verdadeiro e durável e daquilo que é efêmero e mutante. Parece que uma alma só permanece na ilusão e, portanto, na imaturidade, enquanto ela não se convence de que o mutável é mutável e de que o eterno é eterno. E num contexto platonista, num contexto platônico, também seria possível dizer: enquanto uma alma não aprende a pensar seres que são não imagísticos e distingui-los dos seres que são imagísticos, ela permanece na incapacidade de conhecer aquilo que é verdade e que liberta, porque até então ela só tem a capacidade de reconhecer o que é efêmero e passa eras correndo atrás e se apegando às coisas que são efêmeras, ou seja, as coisas que não são possuíveis. Veja, o nosso amigo aqui pode continuar apostando em que o cigarro um dia trará iluminação para ele, e é possível que ele acabe queimando um dos dois pulmões até que se convença que não foi pelo cigarro a via de autorrealização. Mas isso é um exemplo banal, pode ser dado com qualquer outro, como aquele caso daquele namorado que você tem, que te faz sofrer e que você continua se apegando a ele até o infinito, até o dia em que cai a ficha. E muitas vezes essa ficha, quando cai, outras coisas também caíram os músculos da face, caíram os peitos, caíram as duas nádegas, o bumbum, etc e tal. Aí somente depois de tudo caído você pode acordar. O que chamo de uma alma madura num corpo jovem é aquela alma que, embora fisiologicamente seja jovem, já tem toda uma disposição de despreendimento natural. Ok? Vamos sair um pouco para o intervalo e continuamos depois.